Olá, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, nós estamos meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber as suas feridas. Na morte dos dois, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. O rico também morreu, foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. E assim, meus irmãos, este Evangelho está nos alertando para algo. A riqueza mal usada fecha a porta do céu. Estamos acompanhando Jesus no seu caminho, o seu êxodo para Jerusalém, e ele será crucificado, morto e ressuscitado. E na passagem do Evangelho deste dia, fala sobre o perigo das riquezas, dos bens materiais, do dinheiro. Esse tema é repetido muitas vezes no Evangelho de Lucas. Os bens deste mundo são bons, pois sua matéria-prima foi criada por Deus. Mas a grande questão é de que maneira conseguimos tê-los, como usamos os bens e qual o objetivo ao usar os bens. Os bens materiais, eles podem nos ajudar a conseguirmos nossas metas fundamentais, mas também podem nos desviar do bem que devemos praticar. Segundo esse tom do Evangelho de Lucas, o bom uso do que temos que fazer com nossos bens é compartilhá-los, compartilhar com os necessitados. Não temos que converter o dinheiro em fim. Ele é um meio e, como tal, ele é relativo e não absoluto. A ambição sem medida, a cobiça, a avareza, elas não devem ter um lugar na vida de qualquer cristão. Se nos descuidarmos das coisas de Deus ou dos valores superiores que dignificam o ser humano, nós não podemos servir a dois senhores. Assim, meus irmãos, como foi dito anteriormente nesta passagem, Jesus nos fala sobre o perigo da riqueza. Para entender a severa advertência de Jesus sobre esse perigo, precisamos partir de uma consciência plena de que Jesus ama todos sem exceção. Deus não é uma ameaça para os homens, especialmente para os ricos ou um concorrente deles, mas Ele é uma potência de amor que constrói todos os homens. Assim, para falar desse tema, Jesus conta a parábola do Lázaro, e sabemos que neste mundo, com o dinheiro se possui tudo: poder, honra, influência. O dinheiro é a medida das coisas materiais e nos afeta pessoalmente. Quem põe a mão sobre o dinheiro, põe sua mão sobre as pessoas e, consequentemente, sobre a sua própria salvação. Assim, a parábola do Lázaro e do rico quer nos alertar que o mau uso que fazemos usando nossos bens, abusando egoisticamente, de modo individual, aliena a nossa vida, aliena o homem. Rompe toda a possibilidade de comunhão com Deus e toda a comunicação humana com os demais. Na parábola, os cachorros conseguem enxergar o pobre Lázaro mais do que o rico. O animal consegue ver o homem, mas o homem não consegue ver o próprio homem. O homem olha para as coisas e não para os homens. O dinheiro é terrível e assim este apego
aos bens materiais faz esquecer o sentido de Deus e o sentido do homem. O Evangelho de hoje quer nos recordar também que não temos a última palavra. Por tudo isso, é difícil não sentir certo estremecimento ao considerar a última frase da parábola. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Nós que celebramos a Eucaristia e escutamos Moisés e os profetas, isso é, todo o conjunto do Antigo Testamento, temos entre nós a presença do ressuscitado entre os mortos, Jesus Cristo. Mas será que nos deixamos convencer? Celebrar a Eucaristia é algo extraordinário, comprometido, é realmente um juízo de Deus sobre nós. Portanto, os 5 irmãos do rico, nesta parábola, representam todos os homens deste mundo, todos nós que podemos correr a mesma sorte do nosso irmão defunto, que era rico para si, mas pobre para Deus e para os demais. A advertência de Jesus no Evangelho de hoje é um convite para a solidariedade e é o pecado que podemos cometer contra a solidariedade é a apatia social e política. Portanto, meus irmãos, em vez da ganância e do consumismo e das coisas deste mundo, nós somos chamados a nos vestir de despojamento e de solidariedade. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.